Paz seja convosco, irmãos. Gostaria de dar início a mais um estudo em nome de nosso Senhor Jesus. E hoje eu convido os nossos irmãos a estarmos meditando, mais um pouco na questão da Páscoa e do estabelecimento da ceia do Senhor. Então eu convido os nossos irmãos para estarmos lendo aqui em Números capítulo 9, no verso 1 até o verso 5, aonde nós vamos ver que realmente era comemorado a Páscoa no dia 14, no primeiro mês. Então convido a estarmos lendo aqui Números capítulo 9, do verso 1 até o verso 5. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então Jesus, ele era israelita, da tribo de Judá. Todos nós sabemos disso, que Jesus, ele era israelita da tribo de Judá e que ele cumpriu tudo a respeito da lei. Então tudo aquilo que apontava para ele se cumpriu, inclusive o sacrifício da Páscoa, que era celebrado ali com a morte do cordeiro, com ervas amargosas, e ali também tinha os pães ázimos. Então nós vemos realmente que Jesus, na última Páscoa que ele participou, que foi no dia 14 de Nisan, e ele também morreria neste dia, porque tudo que apontava para Cristo se cravou ali no madeiro. Então nós vemos realmente, vamos ver, através das Escrituras Sagradas, através das leituras, que o Senhor Jesus, ele instituiu a ceia do Senhor, logo após ali a Páscoa, ou seja, ele teve que tomar antecipadamente, porque ele seria o Cordeiro Pascual, e tudo aquilo que apontava para ele, realmente foi cravado no madeiro. Então eu convido os nossos irmãos a estarmos lendo aqui em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, vamos meditar. A partir do verso 1, João ele faz um relato, e depois ele vai expondo os acontecimentos como que seria. Aqui nós vamos ver que realmente se trata de dois períodos, uma mesma festa com dois períodos. Nós vamos ver que Jesus ele participou da Páscoa e ele ali estabelece o lava-pés, entre uma cerimônia e a outra cerimônia. Então, as duas cerimônias ali foram realizadas por Cristo. Ele estava na mesa, nós vamos perceber através das leituras, e ele sai da mesa ali, cinge-se e vai, lava os pés aos discípulos e retorna novamente à mesa. Então vamos ler aqui na palavra do Eterno. João capítulo 13, do verso 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Então, nós percebemos aqui que a ceia, ela se trata de uma refeição noturna. Então aí as pessoas se confundem um pouco aqui, porque aqui estava falando realmente da Páscoa. Então ele comeu ali, né? E retorna para ali, faz o lava-pés e retorna para a mesa, né? 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois bem sabia ele quem o haveria de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse: Entendeis o que vos tenho feito? Então Jesus, ele senta outra vez à mesa. Por quê? Ele já havia participado da Páscoa, né, da ceia que eles colocam, mas é a Páscoa, e ele retorna novamente para a mesa. Então nós vamos ver detalhes nos outros evangelhos, no evangelho de Marcos, de Mateus e o de Lucas, onde nós vemos que realmente Jesus estabeleceu ali, naquele mesmo momento, ele estabeleceu a ceia do Senhor, porque ele tinha todos os ingredientes para instaurar a ceia, que era o pão asmo e o vinho. O pão asmo, né, realmente é aquilo que já fazia parte da Páscoa ali, né? Terminando-se a Páscoa, começava-se ali os dias dos pães asmos, né? Verso 13: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o teu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. E desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, né? Então nós vemos aqui realmente o lava-pés muito importante, é feito antes da ceia do Senhor, né? Então ali ele fez antes ali, por quê? Porque realmente era uma transição, né? Ele participou da Páscoa, ele vai ali
toma os seus vestidos, lava os pés aos discípulos e volta novamente para a mesa. E nos outros evangelhos nós vamos ver realmente que ele pega o pão, dá graças e parte, né? Entre todos os que ali estavam. 21. João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então, os discípulos olharam um para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que fazes, faz depressa. E nenhum do que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito que lhe disseram isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam que alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que é necessário para a festa, ou desse alguma coisa para os pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Então nós vemos realmente que quando ele sai ali após o bocado molhado, né? E aí nós vamos ver através dos evangelhos, né, que Jesus ele instaura ali, faz ali naquela cerimônia já faz a ceia do Senhor, né? Ou seja, participa da Páscoa e instaura a ceia do Senhor. Então nós vamos confirmar isso que nós estamos dizendo nos evangelhos, né? Convido a estarmos lendo aqui no evangelho de Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, vamos ver se realmente está escrito, né, que era a respeito da Páscoa ali, né, e que Jesus instaurou ali a ceia do Senhor, tomou a sua última Páscoa e iniciou-se ali a ceia do Senhor. Mateus 26, do verso 17 ao 30. 26, 17 ao 30. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele celebraria a Páscoa com seus discípulos, né? Ou seja, os discípulos ali perguntaram a respeito da Páscoa, não perguntou a respeito da ceia. E Jesus ele instaura a ceia justamente naquele mesmo ato ali, e ele começa a falar a respeito da ceia, né? Verso 18, verso 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair.
Eles já estavam comendo. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, porque o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então nós observamos aqui, quando Jesus ele toma o pão ali e parte, e também toma o cálice e reparte ali com os irmãos, com os discípulos, nós percebemos que aqui não relata a questão do lava-pés, mas em João já relata. Então ele saiu da mesa, aqui não relata que ele saiu da mesa, então ele estava comendo lá em João, ele cinge-se, levanta da mesa, vai, lava os pés aos seus discípulos e ele retorna à mesa. E aí que é feito esse ato aqui. Então ele pega o pão e, abençoando, partiu e diz: tomai todos, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe: bebei todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E ele já falando ali, ele já falou que ele não beberia mais do fruto da vide até aquele dia que tomasse de novo no reino do seu Pai, ou seja, no estabelecimento do reino sobre esta terra. Então este é o relato a respeito da ceia do Senhor aqui em Mateus. Então Jesus ele tomou a última Páscoa e estabeleceu a ceia no dia 14 de Nisan. Convido os irmãos a estarmos lendo aqui em Lucas ainda, capítulo 22. Vamos ler para nós compararmos se os evangelhos estão de acordo um com o outro, né? Com certeza está, porque é a palavra do Eterno, é a palavra do nosso Deus. Então não tem como contrariar aquilo que é dado por Deus. Lucas capítulo 22, do verso 7 até o verso 23. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, ó Pedro e João, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12,
e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, tomai-o repartir-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então ele fez ali um ato, né? Você vê que tem nós olhamos aqui para a leitura, nós vemos que tem um espaço de tempo. Ele estava saindo de uma situação para outra. Ele tinha comido a Páscoa, estava comendo a Páscoa, ele pega o cálice, dá graças e fala: eu não beberei mais do fruto da vide. Aí ele vai estabelecer a ceia do Senhor, a partir do verso 19. Aí ele pega o pão, aí ele fala assim, ó: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então nós devemos fazer no dia 14 de Nisan, porque é em memória de Jesus, né? Aí o verso 20 fala assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o meu Novo Testamento, este é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Né? Então, ele já deu graças ali, e nós percebemos aqui, vamos perceber que Judas ele participou da ceia também, né? E ele diz aqui no verso 22: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria que havia de fazer isto, né? Então nós realmente vemos que a palavra de Deus está revelada a todos nós. Basta nós crermos como está escrito, né? Não querendo fazer mudanças, mas sim cumprir aquilo que Jesus cumpriu. No dia 14 ele realmente ali estabeleceu a ceia do Senhor, né? Saiu de uma aliança para outra, porque tudo ali realmente, o velho pacto, aquilo que apontava para ele, se cumpriu, né, na sua morte. E ele falou ali que aquele cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então seria o Novo Testamento ali, que estava realmente uma nova fase a começar, né? E que se cumpriu tudo no sangue do nosso Senhor Jesus, na sua morte no madeiro, né? Convido ainda a lermos aqui em Marcos capítulo 14, vamos ver como que está escrito. Marcos capítulo 14, do verso 12 ao 26. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-lo. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa
com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come há de trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, uns após os outros: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E eles comendo eles, tomou Jesus. Comendo eles a Páscoa, Jesus pega ali o pão asmo, que fazia parte daquela cerimônia, e disse assim, verso 22, e comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E cantando o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então é maravilhosa a palavra de Deus, porque realmente não nos deixa dúvida nesta questão do lava-pés e do estabelecimento da ceia do nosso Senhor Jesus, né? Então nós vemos que realmente isso aí continuou, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo também, neste dia, no dia 14 de Nisan, do primeiro mês, ou seja, o primeiro mês é Nisan, o Abib, nós também comemoramos a ceia do Senhor. Nós comemos dela, nós participamos dela. Então a igreja de Deus, ela tem realmente isso, né, nos pontos de fé, faz parte dos pontos de fé da igreja de Deus. Então, todos aqueles que se adentram à igreja de Deus, que fazem parte do corpo, realmente aprendem que devem participar da ceia do Senhor, que foi estabelecida por Jesus no dia 14 de Nisan, o dia em que ele morreu, né? O apóstolo Paulo aqui nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, fala assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, e dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer
este pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, não discernindo o corpo do Senhor. Então, é muito importante nós fazermos um exame antes de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque realmente foi um sacrifício que ele fez, o único sacrifício que foi feito que liga o homem a Deus. Então nós passamos a ter acesso diretamente ao nosso Deus através do sangue de Cristo, através da morte ali. Quando o véu do templo ali se rasgou de alto a baixo, nós passamos a ter contato com o nosso Deus, Então isso é muito importante, nós estarmos sempre meditando, porque realmente nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos. Porque a palavra de Deus nos diz assim. Gostaria de convidar os nossos irmãos a estarmos meditando aqui em Hebreus capítulo 10, do verso 26. Muito importante isso aqui, irmãos, porque realmente faz parte da nossa vida. Hebreus 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, antigamente lá, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morria a pessoa, se cometesse um pecado de morte. Por isso que a Igreja de Deus ensina bem, antes de fazer os batismos. Verso 29. E quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, por profano o sangue do testamento, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflição. Então nós devemos estar realmente atentos à palavra de Deus, para não tomarmos indignamente o sangue, participar da ceia, do corpo de Cristo e do sangue do Senhor. Então essa é a outra parte desse estudo. Eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus, que os irmãos venham conferir na palavra de Deus, nas Escrituras, ler com atenção, para que realmente ver se isso que nós estamos dizendo e falando, não estamos falando de nós mesmos, mas sim daquilo que está escrito na palavra do Eterno. Qualquer estudo, irmãos, desejo de estudos, é só nos procurar neste número que iremos deixar aqui esse estudo. Paz seja convosco, um grande abraço a todos.